Eu tava falando muito aqui e meu microfone tava mutado. Meu Deus. Então, só para a gente começar, gente, esse é Pedro, ele é do City e essa já tá mandando muito bem nessa época, principalmente, já está mandando muito bem o ano inteiro, mas principalmente nessa época de quarentena, mostrando aí que trabalho remoto é tranquilo e é bem de boas para eles. E aí eu convidei Pedro para conversar um pouquinho com vocês, falando como eles estão fazendo e mostrar, assim, dar algumas dicas e tal. E aí, pode ficar à vontade, Pedro, para começar assim que tiver tudo pronto aí. Tá, vamos lá. É... Pessoal, boa noite. Eu não sei como é que vocês estão. Tá todo mundo bem de saúde? Tudo ok? Por enquanto, tá É... tudo ok. Por enquanto tá tudo ok, né? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar o máximo que eu conseguir aqui do que a gente usa, do que a gente faz e tudo mais. Espero poder aprender um pouco também mais, na verdade, sobre o movimento, enfim, sobre a rede, como sempre. Mas, assim, eu queria perguntar primeiro o quanto que vocês conhecem do City. Não sei de onde todo mundo é, qual é J que todo mundo faz parte, mas vocês já conheciam, conhecem, acompanham, enfim. Assim, a CIT da UFPE são vários cursos, muitos cursos, e focado mais nessa área de, mesmo assim, mesmo sendo vários cursos, assim, o que aparece mais é focado nessa área de tecnologia, inovação, esse tipo de coisa. Legal. Também conheço bem pouco. Tá, eu pergunto realmente só para não chover no molhado e ser o mais objetivo possível, até porque imagino que todo mundo já esteja bem é, desgastado aí ao longo do dia. Mas eu vou dar uma visão geral sobre o que é o City hoje. Esse vai ser enfim, o índice, digamos assim, dessa nossa conversa. Pretendo falar um pouco sobre o City, é a empresa, enfim, qual que é o nosso DNA, quais são os nossos serviços, e inclusive algumas coisas que têm favorecido a gente nesse tempo, responder como é que a gente faz para agregar valor, né? É o que é da questão, é o que é desse momento, e depois a gente seguir, continuar na sessão de perguntas, realmente e a gente interagindo para que eu conheça como é que vocês estão, né, como é que a J de vocês estão, assim como eu poder também compartilhar com mais detalhes o que o City está fazendo e tudo mais. Mas, enfim, pessoal, o City, como algumas pessoas falaram, nós somos lá da Federal. A gente aceita hoje oficialmente todos os cursos da Federal. Antes eram, acredito que praticamente todos que alguns ainda não tinham na grade cadeira de empreendedorismo, mas enfim, hoje a gente aceita realmente todos os cursos, inclusive o processo seletivo vai acontecer boa parte online, e aí, acreditem ou não, mas hoje a gente tem mais ou menos umas 30 pessoas. O, o principal, inclusive nessa foto aí eu não tô, porque acabei chegando atrasado nesse dia. Foi um puta vacilo, mas acontece. E aí o que a gente faz? Nosso core business, digamos assim, é bem amplo, é amplo assim como a maioria das EJs também. Eu encontro muita dificuldade, na real, em definir serviços como um todo. Hoje eu tentei trazer, na verdade, para vocês um novo jeito de explicar o que a gente faz como desenvolvimento e concepção de produtos digitais.
vamos lá. Eu vou apresentar primeiro, na verdade, o que é mais fácil e o que todo mundo já imagina, que é desenvolvimento. Enfim, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente está nesse meio, então o que a gente faz como um dos cores principal é desenvolver sites, aplicativos. Aplicativos hoje a gente desenvolve muito na base de parceiros, com base em parcerias e tudo mais. É, o nosso grande forte dentro de desenvolvimento é sistemas no geral, sistemas web, e dentro de sistema a gente tem algo bem amplo. Dá para fazer realmente quase a mágica que quiser. E dentro de concepção é um produto que a gente vem oferecendo para quem, enfim, acompanha há certo tempo. A gente começou a oferecer no começo do ano passado. Foi algo que Pedro, solidificou. desculpa te interromper. É que tem uma tela na frente da tua tela que tá apresentando, tá cortando um pouco do slide. Meu Se tiver como Deus. diminuir ela. É a tela do Zoom ou... Achei, essa É daqui. Fechou? isso. Não, pronto, fechou agora. Perfeito, perfeito. Desculpa, pronto, pode continuar. Caramba, pessoal, me avisa qualquer coisa. Obrigado, tá? Não demora tanto não para avisar que eu tô dando vacilo aqui. Tá tranquilo, tá ótimo, pode Mas continuar. vamos lá. Não, mas tranquilo. Enfim, deixa eu voltar aqui, tá? Só para vocês verem o que vocês perderam. Enfim, concepção é um serviço da gente que surgiu como concepção de produtos digitais. Então, dá para simplificar, como todo processo de engenharia ou construção de qualquer coisa, você passa por uma grande etapa de planejamento antes de realmente, se for uma construção civil, contratar pedreiro e comprar material para construir o prédio, a casa, o edifício, enfim. Você passa por uma etapa de planejamento, de cálculos, é o que eu chamo de colocar a ideia no papel antes de tirar a ideia do papel. E o projeto de concepção surgiu primordialmente, digamos assim, para ajudar a gente a desenvolver melhores produtos de software. Só que agora a gente não se limita só a produtos digitais em si, a gente acaba trazendo esse serviço que tem uma base muito grande em design, para projetos como o que a gente roda hoje, que é para conceber experiências ou coisas desse gênero. Claro que sempre envolvendo tecnologia e disrupções digitais, digamos assim, que, querendo ou não, é a nossa essência, né? Esses são nossos pilares. Eu decidi trazer os pilares ao invés dos valores, porque os pilares muitas vezes são poucos conhecidos, eu acho, enfim, fora da empresa em si. E querendo ou não, isso é até mais fácil é um pouco mais simplificado para a gente quando a gente está falando com clientes de uma forma em geral. A gente é extremamente baseado em inovação, não era para menos. A gente tem uma pegada muito forte de diversidade. Isso é algo que para a gente é extremamente sério e importante. Por isso, inclusive, que sempre houve esse movimento de abrir para todos os cursos da Federal e tudo mais, para que a gente aceitasse mais pelo intuito da pessoa, menos pelo que ela faz. Vocês estão conseguindo ver, né? Aham, tá tudo tranquilo. Tá, legal. A gente defende muito a experimentação e isso é algo que a gente também vem aprendendo nos últimos tempos e muito, muito movido pelo material de design que a gente consumiu para conseguir criar a concepção. E, querendo ou não, transformação digital. Essa é a nossa principal mensagem, como transformar a vida das pessoas, de empresa, enfim, aquele papo romântico, é baseado em transformação digital. Esses são alguns dos nossos clientes, eu trouxe 6 aqui, de certa forma, até para trazer
quais são nossos cases. Alguns desses a gente está rodando hoje. Na verdade, alguns projetos com alguns desses clientes a gente está rodando hoje, em meio à quarentena. Então, Neo Energia tem projeto finalizando ainda, a Riachuelo também. Mas enfim, uma parcela dos nossos clientes. E aí, até agora, tem alguma dúvida? Eu realmente não entrei tão a fundo na história do City, mas qualquer coisa que vocês quiserem saber ou achar que foi muito rápido, por favor, me fala, tá? Não, né? Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui como forma de pergunta como é que, querendo ou não, é o assunto principal de hoje, como que o City agrega valor ao cliente mesmo remotamente. São poucos os negócios que a gente vê, pelo menos, que hoje não estão funcionando remotamente, né? São ramos específicos. Exemplo, meu cabeleireiro, o meu barbeador não está funcionando remotamente e tudo mais. Mas eu queria trazer até em sentidos de provocação, que é muito de como é que a gente faz a pergunta certa dentro do cenário para conseguir, enfim, tá solucionando esse tipo de problema e até dando uma movimentada dentro da empresa em em algum costume, alguma tradição, ou alguma maneira de rodar o serviço que já é usado há muito tempo, digamos assim. Então tipo, como é que a gente consegue tirar o máximo desse cenário? Ou melhor, como é que a gente consegue vender mais? Ou, enfim, trazer essas provocações para dentro do time é sempre saudável. Mas como é que o City, o que o City faz hoje, tá? A gente, só explicando um pouco do contexto do dia a dia da gente um pouco antes. Primeiro que a gente não é uma EJ 100% projetizada, como a maioria das EJs. Hoje a gente tem, sei lá, 90% das pessoas dentro do projeto, mas não é um movimento forçado, digamos assim, é algo que aconteceu. Muito do nosso processo de negociação, de venda, começa de forma passiva. Então, a gente recebe muita indicação de parceiro, muita indicação do centro, muita indicação de clientes e até mesmo venda de projetos para pessoas que já são nossos clientes. E aí, para a gente, enfim, começando na negociação em si, a gente entendeu que nossos clientes, de uma forma geral, também foram afetados, e aí, obviamente, todo mundo foi afetado por esse momento. Então, assim, todo mundo também está rodando o home office. Então, não foi só um processo que a gente teve que se adaptar, mas um processo que todo mundo acabou tendo que se adaptar, inclusive ainda está se adaptando. Esse é o sentimento que a gente tem. A gente usa um ferramental muito grande e quando eu falo de concepção como um serviço da gente, para mim é bem importante porque ele acabou trazendo algo cultural para a empresa. Enfim, toda aquela história de design e design thinking, aquele pilar de experimentação, que é como é que a gente consegue estar realmente agregando valor. E aí, assim, esse é um questionamento que surgiu não só depois, digamos assim, da quarentena, mas alguns costumes que foram afetados por esse questionamento feito antes um pouco. Explicando, assim, de uma forma em geral, a concepção, ela é um serviço que acaba trazendo muito o intuito de solucionar um problema de forma geral, só que a gente sempre se posiciona como especialistas na área de tecnologia
que vai entrar como parceiro, que entra como parceiro do cara que é especialista no negócio dele. Então, a gente sempre teve esse pensamento de andar de mãos dadas, digamos assim. E aí, em que isso reflete para a gente dentro desse contexto todo? A gente entendendo que para a gente é muito importante andar como parceiros, porque a gente precisa entender a visão de especialista do cara dentro daquele problema. É muito importante para a gente manter contato um nível de contato muito alto com o cliente em geral. Isso é algo que já rolava, mas sim se intensificou muito dentro desse cenário onde a gente tem que ser muito mais disciplinado, até internamente, para conseguir estar agregando valor. Então, assim, esse pilar de comunicação com o cliente é o que baseia muito todo esse processo e o que baseia muito a resposta a essa pergunta, de como que o City acaba conseguindo agregar valor. Porque através dessa comunicação é que a gente entende que a confiança pode permanecer a mesma ou qualquer coisa nesse sentido. Vocês estão conseguindo acompanhar? Aham. Tá. Marcela, parceira aí interagindo. Valeu. Assim, dentro disso, o que que a gente traz como ferramental, digamos assim, para estar conseguindo trazer essa transparência, digamos assim. Normalmente, em todo projeto que a gente tem fechado, ou os projetos que vinham antes já de começar o home office e tudo mais, a gente sentou e alinhou com todos os clientes muito bem cronograma. E aí, quando eu falo em cronograma, não é só dias de entrega, mas a gente exigiu dos clientes também uma grande disponibilidade do pessoal para estar entrando em contato com a gente. Então, é óbvio que varia de projeto para projeto, mas de uma forma em geral, a gente tem feito esse cliente manter um contato formal, digamos assim, com a gente por volta de uma vez por semana, para que a gente consiga dar esse contato, essa sensação de progresso também, entendendo muito bem como é que a gente está andando e tudo mais. Até porque a maioria dos nossos clientes, nessa história de se adaptar a esse surto e tudo mais, também acaba tendo que priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Então, se a gente não se manter na memória ou, enfim, em contato com aquele cara, muito facilmente a gente também vai acabar, né, sendo deixado um pouco de lado, às vezes, na comunicação. E isso é algo que acaba prejudicando, inclusive, o nosso desempenho no projeto, porque a gente precisa muito desses contatos. A gente tem usado muito forte, digamos assim, uma ferramenta que a gente chama de Milanote. Eu não sei se vocês já conhecem, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Dá sim pra ver. Pronto, legal. Eu vou gastar tempo mostrando o Mila, e aí aqui eu vou... só para mostrar para vocês a ferramenta em si e o quanto documentado a gente tem tentado ser, digamos assim. Todos os nossos projetos, a gente está botando uma força muito grande em documentar, até porque a gente não tem outro meio, digamos assim, de manter vivo comunicação de uma reunião para outra, interna ou tudo mais. E, querendo ou não, essa é uma ferramenta onde está quase que o core do City como um todo.
E em alguns casos a gente tem compartilhado também alguns desses boards, dessas áreas com o cliente, para que ele consiga acompanhar também. Assim, para ser sincero, às vezes, na maioria das vezes, na real, ele vai entrar uma vez ou nem vai entrar, mas é importante para ele sentir que tem uma comunicação bem aberta com a gente, sabe? E aí, assim, se ele entrar uma vez e entrar outra e ver que as coisas andaram, também é muito válido. Só que aí entra num ponto que, só voltando para cá, entra num ponto bem importante também, que é coisa que a gente tem visto, que é a questão de, tipo, isso acaba beirando, às vezes, o microgerenciamento por parte do cliente. A gente sempre se põe como especialista, e aí quando eu falo especialista, não é batendo, enfim, dando carteirada ou realmente... enfim, tentando... Vocês entenderam? Tentando iniciar alguma coisa como soberba ou qualquer coisa do tipo. Mas explicitando sempre para o cliente, enfim, até internamente é muito importante esse pensamento de que nossas decisões são bem tomadas em muito estudo que a gente faz, querendo ou não. E quando a gente compartilha digamos que todo o ferramental da gente ou todo o processo está bem transparente para o cliente, e principalmente quando a gente está dando reportes frequentes do que a gente está fazendo e não, corre muito risco de dar a entender para o cliente de que tipo, ele pode microgerenciar ou pode vir a querer indiciar quais as etapas certas ou não a serem tomadas. E aí, se pôr como, olha, a gente está trazendo esse conhecimento trazendo essa abordagem para vocês com base no que, enfim, no que a gente faz como um todo, para que os clientes não interfiram nos processos de vocês, até porque nem sempre tá claro para todo mundo, e aí quando eu falo todo mundo para os clientes realmente ou como tocar o processo, coisas do tipo. A gente tem refinado esse contexto, digamos assim, de conseguir realmente estar trazendo valor, porque mais do que na verdade, não mais que, mas assim como para o cliente, a gente tem que trazer muito valor interno. Então, é muito difícil também conduzir bem uma equipe que não está se vendo fisicamente, ou que às vezes está uma nova aba, digamos assim, de se dispersar. Então, a gente tem realmente buscado algumas referências e sempre, assim, o forte é realmente o pilar de comunicação, porque é na comunicação que a confiança, digamos assim, é construída. E aí isso vai, inclusive, assim, acho que como antes da gente seguir com as perguntas e dessa vez as perguntas de vocês, a gente se baseia muito em validações também. Tá validando cada etapa que a gente está fazendo de forma a fazer o cliente sentir que ele também está envolvido no processo, certo? E aí, voltando naquele contexto de microgerenciamento e tal, a gente tem visto que a melhor forma de encarar esses momentos é sempre como não prestação de contas, nunca vai ser uma prestação de contas, mas vai ser mais um pequeno momento que é necessário para a gente mostrar valor realmente no processo. Às vezes já insinuar alguma melhoria, às vezes trabalhar superficialmente algumas jornadas dos usuários dos softwares da gente, coisa do tipo. Bom, enfim, se qualquer pessoa quiser entrar em contato comigo, pode me procurar
enfim, MEG a gente sempre acha, mas eu fiz questão de facilitar o trabalho de vocês. Coloquei aqui, mas eu sei que qualquer um vai me achar, ou qualquer pessoa do City, caso seja necessário. Deixa eu voltar aqui, que o slide é mais bonito. E aí a gente segue com as perguntas. Enfim, um momento de mesa redonda, né? Abrindo um momento para quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar algo. Perguntas mais direcionadas agora. Se não tiver, eu tenho algumas aqui. Legal. Então, eu vou começar. Não. Pode falar. Dali, Bruno. Essa questão de entrar em contato com o cliente, tipo, eu sei que já tem projetos rodando, mas tinha alguns que vocês estavam no meio da conversa, tipo, estavam numa parte já de mostrar um projeto, algo do tipo. Como funcionou essa abordagem? Uhum. Sim, a resposta objetiva é sim. A gente tem algumas negociações, inclusive ainda rodando. Algumas negociações demoram mais mesmo. E, inclusive, eu tenho uma negociação que foi atrapalhada, querendo ou não, por esse momento, por um grande rebuliço que deu internamente na empresa do pessoal, e aí o pessoal começou a se ocupar. Isso de home office é uma adaptação para todo mundo. Como nosso cliente são empresas, e a maioria da MEG também, os clientes também sofreram essa adaptação. E aí, o contexto de se manter em contato e se manter na mente da oportunidade, eu vou dizer assim, continua. Assim, tendendo um pouco para algumas dicas até de negociação em si, mas é sempre se colocar ali como uma pessoa que não só está tentando vender, mas como uma pessoa que também está preocupada com a realidade do cliente e tudo mais. Isso, na verdade, é uma tendência que a gente tem levado para todas as negociações da gente. A gente deixou de procurar novos clientes necessariamente para conseguir fazer bons clientes, se aqui ficou claro. E aí, quando eu falo bons clientes, bons projetos bons também por serem caros, querendo ou não, e, consequentemente, fornecerem um maior aprendizado para a nossa equipe, como também clientes que permitem a gente fechar mais de um projeto, digamos assim. E aí, assim, a gente praticamente mantém... O nosso foco hoje é em relacionamento, basicamente, não é em venda. Tanto é por isso que meu título formal, digamos assim, é gerente de contas, mas no final eu sou de vendas, eu sou de comercial, sabe? Mas, assim, foi atrapalhado em algumas negociações. A gente segue negociando, sempre prestando assistência, sempre se colocando disponível e não deixando essa situação ser desculpa para a gente não entrar em contato com a pessoa também, sabe? A gente tem que se manter presente, querendo ou não, na mente das pessoas que a gente estava negociando e tudo mais. Só uma observaçãozinha, assim, isso que o Pedro falou agora é muito real, assim, eu na FEGEP, eu me apresentando rapidinho, sou Marcela, da FEGEP, sou time de presidência, então eu que cuido dessa parte de captação e do relacionamento com os parceiros, né, da FEGEP. E aí, a gente também está nessa parte de, caramba, tinha muita negociação com parceiros novos, que foram pausadas justamente por causa disso, e aí os parceiros que a gente já tinha, assim, o contato teve que ser intensificado muito, assim, sabe? Querendo ou não, é um projeto que a gente está fazendo para eles, esse relacionamento
com o movimento empresarial pernambucano. E aí, sempre que eu vou falar com ela, uma coisa que Pedro falou que eu achei muito importante, é isso, não se preocupar só com o seu projeto, com aquela pessoa, mas sim com a saúde dela, com a saúde da empresa dela. Ela tá com várias preocupações, assim, na vida, e uma delas é o teu projeto, mas também tem várias outras, assim. Então, é muito importante perguntar como é que tá a operação da empresa dela. O exemplo que eu trouxe é muito da Ambev, assim, eu tava falando com Larissa, que é a parte de Legal. pessoas da Ambev, e aí eu perguntei como é que estava a operação. Ela falou, caramba, Marcela, de 800 pessoas rodando, a gente já tem 200 agora. Aí eu, caramba, como é que estão as coisas e tal. E ela tipo, foi super aberta assim comigo, de assuntos que talvez ela nunca tinha pensado em conversar comigo, mas só por ter conversado melhorou o relacionamento muito, assim, sabe? E aí só depois é que você puxa algum assunto realmente de projeto que você precisa saber. Mas assim, se preocupar mesmo com as pessoas da empresa, como é que está a operação dela e tudo mais. Sim. O Pedro, tem uma pergunta. Dos projetos que vocês faziam, tinha algo que vocês achavam que só poderia ser feito presencialmente, e aí vocês adaptaram para a forma remota? E aí, como é que vocês fizeram essa adaptação? Tem alguma dica para dar em relação a isso? Tá, legal. Desenvolvimento como um todo foi muito fácil adaptar, porque já é quase que remoto, querendo ou não. Salvo algumas reuniões de alinhamento que são melhores tocadas, feedback e tal, tocado presencialmente, mas é comum você ver time de desenvolvimento remoto ou coisa do tipo. Mas concepção em si é algo que demanda muito da presença física, mais do que a presença física em reunião com o cliente, mas muito pesquisa de campo e coisas do tipo. Então, é um pouco assim, a nossa concepção tem uma parte consultiva muito grande e uma parte imersiva, digamos assim, também enorme. E aí, esse processo, querendo ou não, a gente teve que dar uma adaptada para conseguir tocar, né, como um todo. A gente enfim, foi beneficiado em alguns sentidos, em alguns projetos, né, por ter começado essa parte um pouco antes, mas outros também não. A ideia é tentar trazer da vantagem que o online traz, que querendo ou não é menos tempo de deslocamento, maior disponibilidade, maior tempo como um todo, porque você não está... acaba tendo menos tempos mortos, digamos assim, se deslocando, conversando com o pessoal, coisa do tipo. E usar disso para conseguir chegar ao maior número de pessoas quando necessário, ou mesmo exigir uma reunião mais longa com o cliente para dissecar realmente o problema ali com ele, entender quais todas as minúcias do problema e coisas do tipo. Porque, exemplo, a gente tocou um projeto com o pessoal da Riachuelo. O primeiro que a gente tocou foi um projeto que no começo a gente precisou ir em lojas e coisa do tipo para entender o X da questão, né? Enfim, de acordo com o problema do projeto que a concepção envolvia. Mas hoje a gente sabe que isso não seria viável. Mas é viável para a gente manter sempre na cabeça e sempre em contato com o cliente quais que são, qual que é a problemática inicial, e que aí acaba sendo, às vezes a gente acaba tendendo a esquecer qual que é a dor inicial, enfim, manter essa dor na cabeça, ir atrás do que causa essa dor e conseguir, sim, contato com pessoas, possíveis clientes, ou pessoas possíveis envolvidas nesse processo, que, querendo ou não, não é a mesma coisa de ir no campo, mas chega muito próximo, pelo menos no que a gente tem testado, digamos assim. Algo que tem que ter... Foi adaptado, enfim, muito, também é referente à concepção, são os processos criativos internos. O processo que a gente toca, ele exige muito da equipe ter presença. Muitas vezes a gente só consegue isso com o físico,
só que a gente se ateu mais à presença e aí, nesse caso, necessitando ser digital. O Milanote foi o que é algo que está ajudando muito a gente, porque consegue concentrar, digamos que ali para a gente é quase, enfim, dentro do projeto, é quase como se fosse um cérebro compartilhado, vai. Então, todo mundo deixa os registros lá, usa como forma de documentação mesmo. O Mila não é a maior maravilha do mundo, então a gente precisa adaptar algumas coisas. A gente usa outras plataformas de mapa mental também. Sempre algo... Porque, querendo ou não, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu achei muito importante trazer a minha imagem, né, a câmera, ou trazendo um slide também algo que representasse visualmente, que é a única forma, né, que eu tenho de chegar até vocês tirando o que eu estou falando e que acaba acrescentando a experiência. Então, enfim, ao longo dos projetos, a gente tem que usar o Mila para manter esse visual para todo mundo, usar ferramentas de mapa mental e documentos mesmo. Assim, tem sido até bem, como eu diria, proveitoso, que querendo ou não, documentação é um problema não só do City, né? A gente encontra muitas EJs na rede com problema de documentação de projetos, enfim, processos e gestão de conhecimento, querendo ou não. E para a gente tem sido proveitoso ser forçado a precisar de uma boa documentação, sabe? Ô Pedro, esse Mila, ele é difícil de usar? A plataforma dele, assim, tu acha ela complicada? É vocês que são mais de tecnologia conseguem usar ela melhor por isso? Ou tu acha que seria tranquilo para estar conseguindo mostrar um É pouco no traje? super tranquilo. É super Eu não tranquilo. conhecia, nunca vi ele, então nem sei, assim, como é que ele funciona. Deixa eu mostrar aqui tanto o Mila quanto o Milo. Vocês estão vendo minha tela? Não sei. Tô vendo, ela tá naquele slide inicial, do sítio. Não, peraí. Aqui. Voltou? Ainda não. Pronto, agora foi. Foi, né? Ó, eu vou abrir aqui um board só pra gente brincar um pouco. Então, assim, aqui... Assim, eu vou passar rapidamente, vocês vão ter a oportunidade de mexer e reinar também. Milanote, que chama. E aí aqui a gente tem a oportunidade de estar trazendo exemplos, digamos assim, até mesmo alguns gerenciamentos de tarefas a gente consegue fazer aqui. Então tem algumas oportunidades. Então, assim, vamos supor que... Enfim, eu sou horrível de exemplo. Achei que eu ia conseguir desenrolar bem, mas vocês entenderam. E aí, qual que é o contexto? É que aqui eu consigo, por exemplo, adicionar um board. Então, esse sendo o board do projeto, eu consigo entrar dentro do board chamado entrega 1, ou ideação, ou, sei lá, qualquer etapa do projeto e adicionar board, dentro de board, sei lá, alguma coisa desse sentido. Assim como essa ferramenta aqui também, que é uma que a gente costuma usar porque é visualmente bonita, que a gente consegue estar fazendo também, enfim, usando de mapa mental e tal. Nossa, teve uma entrega da gente aqui que, tipo, virou uma coisa absurda de grande, o board de texto e tudo mais. E fica algo muito visual, que, querendo ou não, a gente perde... Enfim, a gente tem três meios, né, principais de receber informação, digamos assim, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Só que a gente perde o sinestésico a partir do momento que a gente não está junto e, enfim, a gente não consegue interagir com os sentidos de ninguém.
E então é muito importante para a gente se prender nesses dois, que é o visual e o auditivo, sabe? Mas enfim, dá uma olhada, né, no Aham. Mila. A gente pode Esse, falar. o Miro, eu acho, né? O Miro, que tu mostrou Isso, agora há pouco. Pronto, a FEGEP usa também, é bem legal mesmo. Está fazendo tudo que é brainstorm e tal, tudo por lá também, é muito legal. isso aí. A gente tem usado o Notion também. Assim, para você ver, não é algo muito, sei lá, uma solução mirabolante ou algo nesse sentido. Algumas ferramentas são, sim, muito interessantes de saber, mas está tudo muito baseado em deixar transparente o processo para todo mundo. E aí, quando eu falo todo mundo, é muito importante também deixar todo mundo do time engajado e ciente do que está acontecendo e tal. Que é algo fácil de perder o controle quando você está à distância. Principalmente pelo fato de que a agenda fica um pouco mais difícil de ajeitar e tal. É muito difícil mexer com a rotina de todo mundo, né? Quando não se tem rotina. Mas, e aí, beleza, deixar todo o contexto, tudo que for feito transparente para o time e para o cliente, e manter sempre essa via de comunicação. E aí, usar o que a gente tem, que é o visual, a experiência, né? O meio de consumir informação através de imagem e tudo mais, para conseguir deixar, né, aproveitar do lúdico, digamos assim, dessas plataformas para agregar. Eu tenho outra pergunta. A gente percebeu muito que na rede, assim, teve muita EJ que está sentindo dor de realmente convencer o cliente, assim, porque, tipo, o perfil dos clientes não são pessoas tão adeptas à tecnologia e aí tem um pouco de uma trava, assim, em relação a aceitar projetos remotos. Acreditam que a qualidade vai diminuir e tal. Vocês já passaram por alguma situação assim? Vocês têm alguma dica em relação a isso? Sim, eu acredito que por a gente ser de TI, querendo ou não, pode até ficar mais fácil esse convencimento, no sentido de dizer, não, a gente manja, a gente sabe usar isso aqui, ou qualquer coisa desse sentido. Mas é um nível de dificuldade, principalmente porque, assim, dentro de vendas, eu gosto de um conceito muito simples, que eu aprendi em um livro, enfim, que é o seguinte: o cara, ele compra de você, o cliente e tudo mais, ele compra de você quando ele tem 100% de certeza ou quando ele tem quase 100% de certeza em três frentes, digamos assim. Primeiro, ele tem que confiar em você, ele tem que confiar no vendedor, ele tem que confiar no produto, acreditar que aquilo é certo, de que vai agregar valor para ele e confiar na empresa. Então, assim, se ele tiver uma nota ruim de certeza em uma desses três pilares, digamos assim, ele vai dar para trás na negociação, muitas vezes apresentando uma objeção que não tem nada a ver. E aí a pergunta é, como que a gente traz o máximo de confiança que a gente consegue dentro do ambiente virtual, né? Mostrar os cases da gente. Cases é algo que funciona, e aí, enfim, não tem nem muito para onde discutir, mas quando eu entro dentro de um board desses, por exemplo, e vocês veem como a gente consegue se organizar e coisa do tipo, que inclusive não estou compartilhando minha tela, agora estou, mas enfim, quando a gente entra num board desse e vê como as coisas aqui são tocadas, como as coisas aqui são organizadas, o quanto tempo a gente dedicou para fazer essas paradas. Isso é algo que passa confiança, justamente por vender aquela questão do visual, né? E aí, assim, trazer da maior forma possível essa conexão.
Primeiro, porque assim, eu acredito que uma das grandes dificuldades quando você tá fazendo uma venda home office, digamos assim, é fazer a empresa confiar em você. Porque no presencial você tem muito mais ferramental ou contato para conseguir mostrar, às vezes a camisa social que você usa ou coisa do tipo, que vai mostrar que aquele cara pode ter confiança em você, sabe? Sendo esse o principal desafio, aí a gente tem que entender como faz o cliente, ah, como a gente consegue aumentar essa certeza do cliente em você. E aí, às vezes, alguns detalhes, sei lá, usar a câmera do computador, usar desse artifício, ou usar de uma apresentação legal, é, e às vezes é o roteiro de venda em si. Eu recomendo para quem tiver com a dor, com essa dor latente, pesquisar sobre inside sales. Deixa eu ver se eu anoto aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Então, assim, Pronto, eu vou anotar aqui. Isso, para vocês terem ideia, tá todo mundo vendo, né? Inside sales. Não é algo que surgiu por conta da quarentena, tá? Mas, pelo contrário, é algo até antigo e que usa esse termo justamente sobre conseguir vender sem sair do ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem visto uma tendência muito grande de mercado, principalmente quando o produto ele precisa ser escalável, ou seja, ele precisa atingir muita gente, ou muitas empresas para conseguir se sustentar. A galera tem uma equipe muito forte de inside sales. E aí, assim, isso é algo que não reforçando só, não é algo novo, não é o que surgiu por conta da quarentena. É uma galera que tem muito conteúdo bom dentro desse contexto, dentro desse tema que fala justamente sobre venda dentro né, sem sair ou sem ir fisicamente até a pessoa. Eu não sei se vocês conhecem a Event 3, acredito que alguns sim. O pessoal de lá manda muito bem de uma forma geral, em contexto. Eles têm um inside sales bacana e eles falam muito sobre vendas e eles falam muito também sobre customer success. É algo muito importante, algo que Marcela falou quando reforçou a minha fala e tudo mais também. Eu tenho uma pergunta. Pedro, a Integrar, ela só tem hoje o período de concepção do problema antes do projeto começar de fato, por causa de um Uhum. momento que a gente teve com uma menina da CIT, se não me engano, Giovana. E eu queria que tu Sim, falasse um Gi. pouco mais, cheguei meio tarde, mas que tu falasse um pouco mais de como está sendo esse período de concepção para vocês. Eu vi que tu falou que teve um momento com a Riachuelo de concepção de problema que vocês geralmente faziam de maneira mais presencial. Mas tu falar mais um pouco de como está sendo esse momento agora para fazer essa etapa de concepção, que eu sei que para vocês é bem importante. Sim, total. Afinal, segura muito do nosso faturamento. Eu vou voltar aqui. Bom, são as etapas macros da nossa etapa de concepção. Essas duas primeiras etapas, elas são etapas muito imersivas. Na verdade, a primeira etapa é bem mais do que a segunda, mas são etapas muito imersivas, onde a gente tenta entender ao máximo o problema. E aí, quando eu falo o problema, dentro de concepção da gente, a gente vai desde montar um aplicativo, ou um sistema, ou uma plataforma, para uma pessoa que está começando um novo modelo de negócios, até fazer o mesmo para uma empresa que quer só solucionar um problema interno, do interno e tudo mais. E aí a gente bebe um pouquinho de consultoria no sentido de precisar também fazer algumas validações de mercado, validações de público e tudo mais.
só que a nossa pegada é muito mais forte no digital, então é sempre visão no produto digital e tudo mais. E aí são etapas mais imersivas. A etapa de ideação da gente é a etapa interna e que demanda da gente fisicamente presença para que a gente consiga interagir melhor e presencialmente você garante que as pessoas estão usando menos redes sociais ou, sei lá, que as pessoas estão mais engajadas no processo. A etapa de prototipação, essa é uma etapa mais dentro da casa, digamos assim, a etapa mais interna e que é mais facilmente executada. E dentro dessa etapa de prototipação tem muito teste. E aí sim a gente precisa dessa interação, porque a gente precisa testar com outras pessoas e tudo mais. E aí, por último, fazer a prova de conceito, que é realmente sintetizar tudo aquilo que a gente concebeu, digamos assim, e provar que aquilo dá certo. Eu tinha falado mais cedo que esse é um processo, eu gosto de falar que esse é um processo de colocar a ideia que ainda não está no papel, mas tirar da cabeça e colocar a ideia no papel, com todos os cálculos, tudo certinho, para depois tirar a ideia do papel, né? E essa prova de conceito é o começo desse ato de retirar a ideia do papel. E aí, assim, esse é um processo imersivo, demanda bastante da equipe e dos clientes presença. Só que a gente tem usado alguns benefícios que o home office, como eu tinha até falado, alguns benefícios que o home office, eu estar preso em casa, quarentena, enfim, favorecem a gente. Então, o maior exemplo que eu consigo dar para vocês é o tempo de deslocamento que a gente tem para uma reunião ou para uma empresa ou uma área que a gente precise fazer pesquisa ou qualquer coisa do tipo, ou até para nossas reuniões de ideação. E aí a gente tem usado dessa vantagem para suprir muito da desvantagem da falta da presença física. É porque é o seguinte, ou a gente adapta o máximo que a gente consegue do processo normal que a gente passa, o que a gente executa fisicamente, digamos assim, ou a gente busca novas formas de agregar valor dentro desse processo à distância. Então, aí é aquela questão dos questionamentos. O questionamento, talvez, dentro da empresa seja como, na verdade, não seja como consigo adaptar o meu processo a longa distância, mas como eu consigo ganhar vantagem dentro do meu processo, ou vender mais, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? De repente, a ideia de vender um serviço expresso um pouco mais barato para pessoas que estão sendo afetadas por enfim, pelo surto, pela pandemia, que estão tendo seus negócios quebrados e tal. E aí, às vezes, você vê que você vende um serviço mais barato, só que vai durar uma semana, 2 semanas, em contrapartida, e vai ser muito mais vantajoso do que vender um projeto longo e um pouquinho mais caro. Enfim, isso aqui é só eu dando ideia mesmo, mas é realmente entender como é que vocês podem ganhar vantagem nesse sentido. O que eu perdi, quem foi que falou, quem foi que perguntou? Queria saber o nome, mas Cardovan. enfim. Isso. Ai, Cardovan. Então, Cardovan, o que eu tinha falado, eu não sei se você chegou nessa parte, mas a gente tem usado muito algumas ferramentas que a gente trata como o cérebro da equipe inteira para conseguir deixar todo mundo dentro do processo. Principalmente nesse processo de ideação, que exige muito da gente desenho em quadro, e nesse caso está sendo desenho nessa plataforma. Eu falei mais cedo do Milanote, eu não sei se você pegou essa parte, mas que é algo que a gente tem... Eu vi, sim. E eu já tinha visto ela da outra vez, sempre achei muito massa, assim, para organização de projetos e tal. Ela é paga, né?
Eita, eu não ouvi. A plataforma, ela é paga? Então, velho, ela é freemium, certo? Então, tipo, ela tem uma quantidade mínima, ou máxima, na verdade, de cards que você pode adicionar a um board em específico. O que a gente fez no City, óbvio, é entendendo que essa não é a realidade de todas as empresas da rede. Mas o que a gente fez no City foi contratar uma conta e todo mundo acessa essa conta ao mesmo tempo. Assim, é um Ah, massa. negócio doido às vezes, mas funciona super bem. Quer dizer, minto, vai, super bem não funciona não, que às vezes rolam uns bugs, mas que funciona e todo mundo consegue usar tudo ao mesmo tempo. Mas assim, o conceito em si é ter esse cérebro compartilhado. Então, às vezes é um drive, às vezes é um conjunto de arquivos, às vezes é o Miro, que eu falei também. E em termos de mostrar valor para o cliente, o que a gente tem feito é compartilhar alguns desses boards e em repasses semanais também, dentro dos projetos, trazer a visualização do que a gente tem feito e dos documentos que a gente tem gerado dentro do Mila, para que ele entenda e veja visualmente nosso progresso. Às vezes ele nem vai entrar no link que a gente compartilhou, às vezes ele nem vai, sei lá, se até a ler o que a gente está apresentando, mas é de ver, assim, ter intuição de que aquilo está crescendo ou está, enfim, melhorando, Eu já agrega, sabe? peguei essa etapa, Pedro. Aí o cliente, ele loga também na conta de vocês e entra como visitante, mas ele entra na Pronto. No plataforma também. Mila, em específico, a gente compartilha o board do projeto e aí, dentro desse board, é o link, ele cria a conta e aí consegue acessar tranquilamente. É zero bronca. Entendi. E aí, galera, mais alguma dúvida? Vê só, a gente está com um processo de negociação com uma empresa aqui e dos meios de solução que a gente viu para ela foi vir para o meio digital, vendo que o setor dela é de contabilidade e tem poucas empresas na área contábil ainda no meio digital. Tendo em vista isso, soluções são várias, tanto parte de um marketing digital, injeção nas Uhum. plataformas mesmo digitais, quanto criação de site. Vocês trabalham com questão de site também, não é isso? Isso. Aí, tipo, hoje, como é que vocês fazem essa questão? Eu acho que, não sei se está indo muita procura para vocês, devido a esse momento que a gente está vivendo. Como é Sim. feito isso? Sobre sites em específico, não é? Isso. Tá. A site, apesar de ainda estar na nossa cartela de desenvolvimento, é uma das coisas que a gente menos que tem menor participação, digamos assim, no nosso faturamento ou como um todo, porque nosso processo de concepção, desenvolver sistemas web e tal, acaba sendo mais vantajoso para a gente em termos de aprendizado, de valor no qual o projeto consegue ser vendido. E durante um bom tempo, o City ele corria de plataformas prontas para desenvolvimento de sites, porque a gente entendia que usar essas plataformas para os nossos desenvolvedores não estava trazendo conhecimento ou não estava contribuindo realmente para o motivo inicial que todo mundo entra na EJ, que é para aprender. E por isso a gente sempre preferiu desenvolver sites de maneira pura, digamos assim, usando linguagem de programação mesmo. Só que isso sempre deixou nossos sites, beleza, melhores, mas também mais caros do que a média. E hoje, querendo ou não está restrito a empresas de software em si, especializadas em software, para o desenvolvimento de site. Hoje está bem mais fácil. Mas aí, assim, o site em si tem sido, assim, a gente tem vendido o site, mas de maneira bem menor. E hoje o que a gente tem feito
é vender também alguns sites barra plataforma junto de uma mini concepção, digamos assim. Muitas vezes a gente tem trazido algumas plataformas enfim, das mais conhecidas aí, dentro de algumas mini concepções como forma de resolver o problema do nosso cliente, resolver a dor, da melhor forma que a gente consegue, levando em consideração o orçamento e o tempo que ele tem para desenvolver. Mas, assim, em termos de site, de uma forma geral, o que todo mundo pede é portfólio. Portfólio é algo que é bem importante, pelo menos o que a gente sente, tá? É bem importante. E você manter também sempre o cliente a par da negociação. Na verdade, esse é um ponto que eu acho que é bem importante até de ressaltar dentro desse contexto de negociação e de venda, ou seja, pré-projeto, é que a gente tem um sistema complexo de venda, então a gente tem várias reuniões, várias calls antes de conseguir fechar a negociação em si, vários e-mails trocados. Mas é muito importante para a gente deixar sempre o cliente a par dos próximos passos. Então, isso dentro da negociação e dentro do projeto também. Tem claro para ele que não vai ser uma surpresa eu entrar em contato com ele semana que vem. Entende? Mas, enfim. Eu não respondi a tua pergunta? Sim, respondeu. Alguém tem mais pergunta, galera? E aí, pessoal? Eu acho que, aproveitando a pergunta de Bruno, você respondeu em relação à questão de sites, que é o menos que vocês realizam. Qual Sim. o serviço que vocês mais realizam, então? Tá. O serviço substancialmente é concepção. Concepção não é, na verdade, nenhum dos nossos serviços consegue ser um produto de prateleira. Então não dá para dizer que uma concepção é igual à outra. Se aproxima e se diferencia em alguns aspectos, mas assim como um todo é concepção. E é o processo, o tipo de serviço que mais é impactado pela falta de presença física. Entendi. A Obrigada. gente se posiciona como resolvedores de problema, usando concepção para levar essa mensagem de transformação digital também e tudo mais. Uhum. Se eu tirar só mais uma dúvida que veio agora, a gente fechou um projeto Vai. agora há pouco, um projeto todo voltado para esse período de quarentena, e ele é todo feito por carro e tudo mais. E eu sinto muito os clientes, eles estão muito empolgados para criar um e-commerce muito, muito interativo. Assim, a gente tem 3 calls por semana, a gente se encontra 3 vezes por semana, Nossa. porque a integrar precisa rodar outras coisas também. A gente está com um pessoal reduzido. E eles ficam praticamente 3 dias, que é o final de semana, e a sexta, sem contato com a gente, sem call. E Aham. assim, eles muito tentando interagir no grupo, tem uma dúvida, eles tentam falar assim, vocês nessa fase, já que tem uma negociação mais longa com o cliente, alimentam ele com alguma coisa, um follow-up, algo assim, o que é que vocês fazem para manter o cliente próximo de vocês agora também? Que a gente pode estar trazendo outras informações para ele, sem ser diretamente do projeto. Se vocês têm um contato assim, manda algum e-mail, alguma coisa, para Total. estar mantendo a relação com ele. Aham. Eu sinto que eles estão Isso. muito mais tempo agora e eles ficam três dias ociosos, sem avançar no andamento do projeto, sabe? Aham. Não, é o que eu tava falando. É um processo de adaptação para todo mundo. Logo, se a gente tá com mais tempo ou também tá trabalhando no home office, os caras ou os clientes ou a empresa também tá trabalhando no home office. Então, eles provavelmente estão com mais tempo porque não tem que se preocupar com a bronca que chega na sala deles para eles resolver qualquer coisa nesse sentido. E aí, esse contato
que você tem com o cliente. Às vezes é coisa que nem se refere ao projeto, mas é muito importante porque todo mundo, você consegue controlar muito pouco da atenção do seu cliente ou da pessoa que está na call com você, porque se às vezes é uma notificação ou celular ou qualquer coisa nesse sentido, que acaba chamando a atenção dela e ela se perde na reunião. Da mesma forma que problemas surgem, problemas complexos, como eu falei, tipo, tem alguns clientes que a negociação foi um pouco atingida por conta da empresa estar se adaptando ao corona e a quarentena e tudo mais. Enfim, aí, nesse contexto, as empresas precisam ter você na mente, o cliente precisa ter você na mente. Então, esse tipo de contato é muito saudável, principalmente pelo fato de que tipo, eles precisando priorizar algumas coisas para resolver, e você estando em contato com ele, logo na mente dele, digamos assim, você também vai estar entre as priorizações da atenção dele. E aí a gente segue com follow-ups e coisas do gênero, principalmente na etapa de negociação, até por conta da formalidade da coisa. A gente tem um blog de conteúdo que a gente tenta produzir o máximo que consegue. A gente tem até um título para as pessoas que fazem essas matérias ou esses blog posts que a gente chama de Porquinho Jornalista, para quem não sabe, porco é o mascote do City. Então a gente manda esses conteúdos e tal, e como a Marcela tinha até falado mais cedo, a questão é você se preocupar com ele também além do projeto. E entender como é que a empresa tá, entender como é que tá a organização do pessoal lá, para ajudar na construção do relacionamento em si e conseguir se manter em contato com o pessoal. É o que a gente tem tentado aproveitar o máximo de oportunidades de entrar em contato com os clientes ou com as oportunidades para se manter na cabeça do pessoal e manter essa comunicação, manter essa transparência, que é a base da confiança. Respondi, Carlovan? Sim, sim. Gostei do nome. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa? Vamos aproveitar o máximo de Pedro aqui. Ele vai estar disponível depois, mas assim, o momento é para isso mesmo. Isso aí. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês, como é que tá rodando a EJ de vocês nesse tempo? O Carlos falou que tá rodando alguns processos já virtualmente, alguns projetos que já foram fechados para rodar em quarentena, mas como é que tá a rede de uma forma em geral? No caso, não entendi muito bem. Como está a EJ, sem ser a parte de projetos? Não, no tocante a projeto mesmo, vocês estão conseguindo se adaptar bem? Eu sei que a rede tá com essa dor como um todo, mas como é que vocês estão se virando nesse sentido? A gente está com alguns problemas. 2 problemas grandes. A gente tinha 3 projetos antes desse chegar, e assim, a gente parou de prospectar um tempo. É um problema da gente também. A gente não é, a Integra tem uma história de não ser muito produtiva. Uhum. Alocação de projetos de cada membro só pega um projeto. Uhum. E esse projeto surgiu agora por pouco de forma passiva, mas tem projeto da gente que está meio que preso. A gente está postergando algumas coisas, reorganizando o cronograma, colocando lá para o final do projeto para tentar ver se consegue realmente realizar presencialmente. Por exemplo, a gente tem um focus group, ou até com a Etos, na verdade. A Etos é nosso cliente, a gente tem um focus group para o projeto deles e foi impossível de realizar agora e o projeto já está perto de acabar e vamos ter que adaptar totalmente para virtual, e a Total. gente está tentando ver como é que vai fazer. Tem uma cliente também de plano financeiro que a gente montou a planilha dela de fluxo de caixa e não está conseguindo apresentar para ela virtualmente, ela não está conseguindo entender, não está ficando claro, a gente não está conseguindo explicar muito bem virtualmente cada ponto da planilha
assim, tentou adiar, mas agora tá na hora de realmente usar o virtual, sabe? Tentamos adiar por muito tempo e agora é usar o que tem, sabe? Então, tentar ser o mais Sim. claro possível. A gente testou antes, capacitou pessoas da EJ com a planilha para ver se virtualmente estava conseguindo para entender. Até testando assim, tentando melhorar, sabe? Batendo no martelo. Ah, E legal. a gente agora faz grupo com o cliente no WhatsApp, coisa que a gente não fazia, e eles estão muito acompanhando essas tentativas de acerto da gente, sabe? Então, realmente falar sem formalidade com o cliente do que realmente está acontecendo, está ajudando a gente, eles estão entendendo. Uhum. Esperar em si não adianta muito, porque ninguém sabe exatamente quando vai conseguir voltar. Mas mesmo os processos que só são tocados fisicamente e tudo mais, mesmo o projeto sendo postergado, é muito importante você continuar gerando valor de alguma forma para aquele cliente, para que ele não esfrie a relação com você, mesmo sendo um projeto fechado e tal. Aqui a gente está com a mesma situação. A gente estava com 2 projetos para ser rodado esse mês de março. Um até já era para ter sido entregue, mas daí era um projeto de análise de mercado, ou seja, a gente ia precisar ir na rua. Sim, E daí teve que parar mesmo, não teve outro jeito. E daí uma ideia que a gente está tentando montar é mandar conteúdos referente à situação atual do segmento da pessoa. Daí a gente está tentando montar alguma coisa para enviar, para manter esse contato, esse vínculo. Em contrapartida, a gente está com outras 2 negociações. sim. A gente fez uma reunião online, tá, com uma delas. Eu senti uma pegada bem diferente, assim, não sei se o cliente ficou à vontade, mas mediante a situação não tem outro jeito. Mas eu não senti que o cliente fica à vontade com essa ideia de reunião virtual. Não sei também se é ponto de pensamento daqui do interior, né, que já é um pensamento complicado. Tu é de onde? Agreste Júnior, Caruaru, Belo Jardim. Eu sou de Belo Jardim, né? Mas a sede é em Caruaru. Sim. Aí pronto, aí tem essa questão da própria região mesmo, que a galera aqui é bem mente fechada para algumas coisas. E daí eu senti muito na reunião que a gente teve com o cliente essa questão de não estar à vontade de conversar através de uma ferramenta tecnológica, digamos assim. Aham. Eu tava pensando, enquanto você tava falando, sobre o fato de que, mesmo no interior, óbvio que às vezes diferencia de empresa para empresa, mas mesmo em quarentena, o pessoal ainda precisa ganhar dinheiro, ainda precisa manter o negócio rodando. Então, é sempre estar vendendo mais do que nunca esse valor de que quando ele voltar da crise, ele já vai ter uma dor dele solucionada, sabe? E aí, assim, só quando Cardovan falou de focus group e, enfim, tudo mais, eu sei que tem muita... É uma etapa muito importante de algumas consultorias também. Eu pergunto, realmente sem saber a resposta, se teria algum jeito de desenvolver dinâmicas semelhantes via, enfim, à distância, via plataformas como essa, como a Zoom ou como o Hangouts. Vocês acham que tem como fazer isso? Eu pergunto porque eu fiz parte do processo, da equipe do processo seletivo da gente período passado. E assim, rolou tudo bem e tudo mais. E eu não estou fazendo parte da equipe desse ano. Só que o pessoal tomou a liberdade de anunciar que o processo ia ser majoritariamente online. E eu ainda não me inteirei muito bem de como é que vai ser, mas eu estou com expectativas altas, porque eles fizeram uma proposta de algo que eu achava que não tinha como fazer. E aí Assim, talvez seja essa abordagem também, sabe? Não como adaptar, mas como fazer um processo que talvez seja até melhor.
E aí, não sei, às vezes é usar alguma plataforma semelhante àquelas de vaquinha ou rede social para juntar uma galera e entrar na sala e entender como é que a gente pode fazer essa dinâmica. Enfim. Aqui a gente encerrou um processo seletivo ontem. E daí foi remotamente. A galera que está aí, tem 3 pessoas da gente, entraram ontem e entraram de forma remota. A gente está uns 15 Legal, dias com bem-vindos. o processo seletivo remotamente e encerrou ontem. A gente sentiu um pouco de dificuldade, sim. Primeiro porque a gente estava numa pegada bem animada. A gente estava muito motivado, a empresa como um todo, e os trainees que estavam na época, né, estava bem animado. Com Total. essa chegada da quarentena, desmotivou geral. Desmotivou mesmo. A gente até ficou com uma pulguinha atrás da orelha em relação aos trainees. É bom que eu dou uma perto neles aqui. A gente ficou um pouco assim preocupado porque a gente viu uma desmotivação geral. Sim. Porém, uma coisa que a gente focou muito também foi, tipo, a gente tinha a trajetória todinha de como ia ser o trainee. E nesse processo seletivo, na etapa final, né, a gente tinha já o que é que eles iriam fazer. Porém, a gente teve que modificar. A gente até utilizou a situação que a gente está passando para usar como fase final. A gente passou um desafio para eles, na qual eles tinham que estruturar de acordo com pegar um segmento e estruturar um projeto, uma solução para a situação de determinado segmento. Daí teve na área de supermercados, teve de e-commerce, teve daqui do polo de confecções também. Então, foi bem Cortou interessante. para mim. A gente conseguiu... Oi? Cortou um pouco para mim. Pode repetir, por favor? Então, eles se dividiram em 3 grupos e cada um ficou com um segmento. Polo de confecções, ou seja, confecção em geral, e-commerce e supermercados. Cada um pegou um setor desse, por escolha deles, e daí eles tinham que analisar a situação do segmento, ver as dificuldades que cada um estava passando e entregar uma solução. Ou seja, foi uma análise e um projeto, ou seja, eles tinham que fazer um projeto, análise de um projeto para entregar. Então a gente conseguiu unir a situação que a gente está passando para entregar algo tanto para nós mesmo, né, porque a gente vai usar tudo que foi feito, quanto para eles, porque vão entrar já vendo a situação do mercado e vão estar bem por dentro. Então foi uma forma legal da gente conseguir pular essa dificuldade. Mas no começo foi bem puxadinho. A galera passou uns Né? 5 dias aí calado nos grupos, sem falar nada, sem fazer nada. Foi bem tenso. Eu imagino. É porque é difícil a adaptação de rotina que não é a sua rotina, é a rotina de todo mundo. Mas é isso. E aí, assim, é aquela questão de, tipo, em tempos de crise surgem, enfim, oportunidades. Nem sei se existe essa palavra, mas o sentido, essa frase, mas o sentido eu já ouvi em algum lugar. Carlos Van falou do processo do pessoal ter que fazer uma planilha extremamente didática e, enfim, todos os outros exemplos que a gente deu. E aí, sabe uma coisa que é muito massa? Quando a gente entra na J, a gente demora um pouco, pelo menos eu demorei um pouco, para entender que eu tava dentro da empresa para, entre aspas, quebrar o, o processo tradicional de fazer as coisas. Então, a gente precisa, na verdade, estar sempre atento de como melhorar, né? E aí, para o pessoal que tá aqui na live, mas enfim, para o pessoal que está aqui na conversa que entrou agora, é entender que, tipo, vocês precisam manter a empresa no mercado e o único jeito de manter uma empresa no mercado é fazer ela estar se renovando, né? E aí, esse é um tipo de crise onde você precisa se renovar de maneira forçada. E aí, assim, sempre tem alternativas, vai. Exemplo, uma coisa que é muito difícil de fazer à distância é gerar conexão
com as pessoas, certo? Gerar conexão com o cliente, com stakeholders ou qualquer coisa nesse sentido. Porque às vezes você não tem assunto para puxar, você não viu um quadro que está na sala no escritório do seu cliente para puxar assunto, alguma coisa desse sentido. Mas você tem, por exemplo, a quarentena. Então, assim, poxa, meu pai veio aqui, eu não sei se vocês viram, enquanto o Bruno estava falando, meu pai veio aqui falar comigo e interrompeu a concentração nessa conversa, mas, tipo, é algo que todo mundo, assim, 90% de certeza, todo mundo passou essas 2 semanas, sabe? Alguém interrompendo uma ligação importante ou cortando um raciocínio. E aí usa disso também para criar conexão, querendo ou não. Aqui, em uma das reuniões, teve até grito aqui. A gente viu muita Pois é. coisa por aqui. Pois é. E aí, galera, vocês têm mais alguma coisa que querem conversar? Algum ponto não ficou tão claro? Eu acho que foi tudo contemplado, então, né? Foi muito massa o momento. Eu acredito que foi bem agregador para todo mundo. Queria agradecer, Pedro, pela disponibilidade e por todo o conhecimento que foi passado aí. E dizer que é isso, velho. Tipo, nessas épocas a gente tem que estar utilizando mesmo inspirações assim como o City, que está mandando muito bem, e trazer para nossa realidade. Então, tá aplicando muitas dessas coisas, claro que para nossa realidade, né? E aí tá conseguindo atingir realmente nossos resultados e conseguir ser a resposta assim que o movimento Presa Júnior precisa ser frente a essa crise. Muito obrigado, galera. Total. Boa noite. E antes também